Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esta live. Eu sou Adolfo Clair e hoje eu quero falar um pouquinho sobre materiais de grego, né? Fui perguntado sobre um amigo inscrito do canal aqui, como avançar nos estudos de grego, né? Ele pediu para comentar um pouquinho, que eu tenho sempre falado muito sobre a introdução do estudo de grego, dado dicas para estudar como se estuda grego, sempre focado no iniciante. Nunca eu me preocupei em falar para aquele cara que quer avançar nos estudos, né? Então seria uma questão de avançar para o estudo, comentar aqui de materiais para um estudo mais avançado de grego, né? Então eu quero estar fazendo essa live aqui, trocando uma ideia sobre essa situação, fechou? Então vamos lá. Eu vou começar falando sobre o básico, sobre o introdutório, e depois a gente vai falando de materiais mais avançados. Antes da gente prosseguir, peço que façam alguma doação via Pix, tá? Tem o meu Pix na descrição do vídeo ou no chat ao lado, que é aqui agora, né? Pix. Caso alguém queira fazer alguma doação, beleza? Está aqui. Ó, o Ricardão Barbosa, é o teu comentário que eu ia ver mesmo. O Jedi, que ajudou com 20 pesos. Muito obrigado, Jedi, pelos 20 pesos. Deixa eu achar aqui como eu já sei que é o Ricardão. Ricardo. Vou pesquisar sobre Ricardo. 11 meses, um ano. Não. Deixa eu achar os comentários do Ricardo aqui. Que ele pediu. Cadê aqui, Ricardo? Avançado. Aqui. Barbosa Cisco, é esse aqui mesmo, ó. Ricardo Barbosa, é o que tá aqui no comentário, né? Aqui, o Ricardo, já achei. Aqui, ó. Adolfo, bom dia. Eu gostaria muito, se fosse possível, que você fizesse um vídeo com dicas, tanto de materiais quanto de dicas de abordagem do grego, para quem quer se tornar um professor de grego no futuro. Eu já estou a estudar há um tempo e quero seguir nessa direção. Se possível, gostaria muito de lhe ouvir. Muito obrigado. Eu falei que ia fazer uma live sábado, acabei não fazendo. Eu fiz uma outra live falando sobre camelo com um amigo meu, com o Fabeta, tá? E por aí vai. Aê, ó. Valeu. Aí, ó. Aí, Maria. Acabei de ganhar 6 euros. Aí, ó, o pessoal já tá já começou, já começamos março muito bem. Então o que acontece? Eu acabei fazendo a live hoje. Eu acordei um pouco mais descansado, né? Que eu tava muito quebrado sexta-feira também, sábado quebrado. Então hoje eu vou tocar nesse sentido, beleza? Então é por causa do Ricardo Barbosa, né, no caso aqui Barbosa Cisco, que eu vou estar comentando, né, cara? Uma coisa que eu odiei no YouTube foi esse negócio de colocar o nome com arroba, né? Você tem dois nomes hoje no YouTube. Você tem o nome com arroba, que é esse que aparece para mim nos comentários, e o nome do canal, que no caso é o Ricardo Barbosa. Eu acho horrível isso. Não, que pressão não, cara. É só mandar mais 20 euros e tá resolvido aí, bichão. Só mandar mais 20 euros aí, tá perdoado. Brincadeira, cara. É sempre um prazer responder. Primeiro a gente tem que começar pelo básico. Qual que é o básico? O básico é você pegar o material introdutório que você queira estudar. Então, todo professor de grego, ele vai passar pelo material básico. Então, você vai pegar tudo que é de uma gramática básica que você conhecer, de fácil acesso, e estudar. Então, quais são os materiais que temos em língua portuguesa, no caso do contexto brasileiro? John H. Dobson, Stélio Rega, Renato Gusso, Antônio Freire, são todos materiais introdutórios, entendeu? E você tem mais toneladas e toneladas de gramáticas. Então é interessante ter algumas delas, né? E desses materiais, para que você veja qual didática vai se encaixar melhor com você. Por exemplo, quando eu falo que a gramática do Stélio Rega eu não me adapto com ela, é porque eu não consigo explicar direito o grego com base em Stélio Rega. Eu consigo explicar o grego muito melhor com John H. Dobson, né? Muito melhor com John H. Dobson, com William W.C. Taylor, que são gramáticas mais antigas,
do que com John H. do que com o Stélio Rega. E o Stélio Rega é a gramática padrão das faculdades. Os seminários que eu conheço gostam muito de utilizar Stélio Rega. O seminário que eu dou aula utiliza Stélio Rega. Mas eu, pessoalmente, não gosto de Stélio Rega. Então, mas por quê? Porque isso é uma questão didática, a dinâmica. Então, o primeiro passo que um professor tem que ter é as gramáticas introdutórias. Lembrando que se você está estudando grego para aprender grego, não deve adquirir mais do que uma gramática. Só uma gramática introdutória já lhe serve, principalmente aquela indicada pelo professor. Agora, se você pretende seguir o caminho de professor, como é o caso do Barbosa, você tem que meter bronca e adquirir essas gramáticas ao longo do tempo, né? Beleza? Então, são essas gramáticas. Então, uma outra gramática, gramáticas boas para você adquirir já para um nível médio, né? Não, isso eu falei da gramática. Novo Testamento, você vai precisar do interlinear. Você vai utilizar o interlinear, que é o que eu indico para qualquer estudante iniciante. Então, os interlineares que nós temos em língua portuguesa, majoritário da SBB. Ponto. São em língua portuguesa. Dicionário de grego ou léxico, né? Léxico e dicionário. Domínio semântico, o Frederic Dunker básico, se for possível, o Edward Robson, Dicionário Internacional de Teologia, né? Se possível, né? O original, 2 volumes, não a edição mais nova, ajuda muito, ajuda muito. Então, tudo que você puder adquirir de material de grego, léxico analítico, Benjamin Davidson e por aí vai, não, Benjamin Davidson é do Antigo Testamento, William de Mauss e por aí vai. Gramáticas, tudo que você puder adquirir de gramática, você adquire. Tudo que você puder adquirir de léxico, dicionário, adquire. Para você ter conhecimento e poder julgar, não só para o seu estudo próprio, mas poder também passar para o aluno. Porque às vezes você aprendeu com uma gramática, mas você vai perceber que outra gramática ela é muito mais fácil. Acontece muito, por exemplo, como que eu posso explicar? Do professor, ele te dá, comigo como professor, o aluno chegar e falar, eu não consegui aprender grego com essa gramática, eu passar outra gramática para ele, e o cara deslanchar. E por que isso acontece? Por causa da didática, da dinâmica. Cada gramático, dessas gramáticas iniciais, ele utiliza uma abordagem. E muitas das vezes, uma abordagem funciona melhor com um determinado aluno. Então, por exemplo, se eu fosse um aluno, se eu tentasse aprender pelo Stélio Rega, eu teria dificuldade. Se eu tentar estudar hebraico pela gramática do Page Kelly, que é a gramática base para muitos estudantes de hebraico, se eu tentar estudar hebraico por lá, eu fico perdido. Eu prefiro muito mais Alain Perroz, entendeu? Então, eu não estou só falando do ponto de vista de um cara que sabe a matéria, eu estou falando do ponto de vista de alguém que não entende também. Você tem que pensar no aluno. Então, assim, o cara tá com dificuldade de usar John H. Dobson, mete o Stélio Rega na goela dele. Se Stélio Rega não serviu, joga um W.C. Taylor. Se o cara chorar com W.C. Taylor, você vai empurrando outra gramática até o cara conseguir entender alguma coisa, né? Beleza, então você adquire todos os materiais básicos possíveis, léxicos, dicionários e gramáticas. Já para o nível intermediário, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a gramática a gramática do Daniel B. Wallace, é uma baita gramática. A gramática de grego do Daniel B. Wallace é uma gramática muito boa. Ele diz que é intermediário. Eu jogo essa gramática no nível mais avançado, Daniel B. Wallace. Eu já jogo ela para um nível mais avançado. E por que eu jogo para um nível avançado? Porque para o contexto brasileiro, ela é uma gramática de grego avançada. Para o contexto brasileiro, o nível de estudo brasileiro, ela é uma gramática de grego avançada. Não é todo mundo. Não é só interesse genuíno, Sandrão. Também aqui você precisa de um material base para servir. Então, assim, Daniel B. Wallace já é um nível mais intermediário. É uma baita gramática, só que assim, cara, qualquer pessoa que tentar ler ela de cara vai vomitar. Então, é uma gramática que você tem que ter calma, paciência, beleza? Em língua portuguesa, uma outra gramática boa
vai ser do Valdir Carvalho Lúcio, Manual de Língua Grega, 3 volumes. Só que essa já é uma gramática não tão fácil de encontrar. Aconselho baixar o PDF. Manda imprimir, sei lá. Porque, cara, não tem para vender. E quem tem para vender quer pedir R$1.000 praticamente. Então não vale a pena. Não vale R$1.000. Com o PDF na mão, não vale R$1.000. Não vale R$1.000 nem aqui nem na China. Talvez uns R$100, 120 cada volume. Aí dá uns 300, 360. Aí vale a pena. Mas pagar 600 conto, que é o que os caras estão pedindo. Ah, porque a edição original de 1990. Foda-se que é 1990. Eu quero a gramática. Aí, ó. Pagou 200 conto? Tá ótimo, ó. Você já tem. Então, assim, é a maior gramática em língua portuguesa que nós temos, de grego. E é uma gramática que ela é muito clara. Ela é extensa, mas ela é clara. Então, ele trata de muitos detalhes. O AME, eu canto sim, cara. Eu canto. Se mandar um pix pra nós de R$50, eu canto. É um nuco de farol mais pra frente, beleza? Fechou? Mas por enquanto eu vou focar aqui na live. Mas nós canta sim. Nós cantemos Eunuco de Farol, que é o louvor. A gente canta pra finalizar a live, beleza? Mas aí a gente precisa de algumas doações, beleza? O cara paga R$200.000, né? Beleza? Ó, fala, Corsário, mandei mensagem no Instagram, beleza? Tá? Então nós cantemos, eu vou cantar sim o Eunuco, vamos cantar sim, mas aí vai depender das doações, fechou? Fechou, cara, pode mandar mensagem no Zap também pra mim aqui, que eu respondo mais rápido pelo Zap, eu tô sempre mais... aí ó, o Jedi já chegou já, o Jedi já... né? Aqui. Então... vai depender das doações dos grandes companheiros. Agradeço o Ricardo Barbosa. Ué, tá aqui em cima, aqui, ó. Em cima do... no comentário fixado, ó. Aí, ó. Comentário fixado. Então, vamos lá. Já aproveita e manda um pix também, viu, Romeu Barbosa? Já aproveita e manda um pix. Já manda um pix. Ó, então, assim, é uma gramática do Valdir Carvalho. É uma gramática muito grande. Eu gosto dela. Fechou? Então, seria a melhor. Tem uma gramática grega, deixa eu pegar o PDF. Deixa eu pegar o PDF, que é a gramática de grego, essa que vocês devem ter. Ela é uma gramática de grego clássico. Aprenda o grego. Aprenda o grego. Joy Association. Essa aqui, ó. Essa eu não tenho, mas é uma gramática de grego clássico. Essa aqui eu não tenho, mas é uma gramática que vale a pena. Por quê? Ela traz materiais de grego clássico, relacionado a grego clássico. Uma outra gramática que eu gosto, ela é básica, ela é uma gramática básica, mas não se engane, que é essa aqui, ó. Antônio Freire S.J. Grego. Gramática grega Antônio Freire. Essa gramática aqui, ó. Irmão, vale a pena. Essa gramática aqui vale a pena, ó. R$30, barato. Ela é uma gramática de grego clássico. É uma das que eu sempre aconselho muito. E por que eu aconselho muito essa gramática? Porque ela dá uma visão geral pra gente, né? Ela dá uma visão geral para nós no estudo. Eu tenho ela há alguns anos e assim, no final dela ela traz uma explicação sobre grego koiné. Tem o PDF dela, é fácil encontrar o PDF dela também. E é uma gramática que, na minha opinião, vale muito a pena para quem estuda grego, mesmo, de maneira geral. Essa aqui ela é boa. Tem a do Eloy Ragon também. Eloy Ragon já é antigo. Gramática grega do Eloy Ragon. Eu tenho a gramática latina dele. Ó. Veja que é uma gramática de 2011, ó. 2011, 2021. R$55. São gramáticas teóricas, tá? Ela não é uma gramática voltada para o Novo Testamento, é voltada para o grego clássico. Mas vale a pena obter elas. Por quê?
que elas são gramáticas que vão te ajudar, elas vão te ajudar, vão te contextualizar no... vão contextualizar no estudo da língua como um todo. Por quê? Conhecer o grego koiné, para nós, é a entrada, é a base, entende? O grego koiné, o grego do Novo Testamento, para nós é a base. O grego clássico, ele vai servir de suporte para conhecimento geral da língua. Então, por exemplo, tem muita coisa que eu aprendi a explicar, não porque eu conheço o grego koiné, mas por causa do que eu posso pesquisar no grego clássico. Perfeito? Então, por isso que eu indico gramática do Eloy Ragon, gramática do Antônio Freire, principalmente Antônio Freire, cara, muito bom. Ele tem uma gramática latina também, assim como Eloy Ragon também tem uma gramática latina. Então, são gramáticas que são boas. Eu acredito que devam existir outras gramáticas mais parrudas, devem ter lançado outras gramáticas mais novas também, que vale a pena para o professor ter. Eu não tenho, porque correria. Já eu vou entrar num outro nível aqui. Quais são as línguas que um professor de grego deve conhecer? Assim, já vou falando. Se quer ser professor de grego, você tem que ler medianamente bem, não é medianamente fraco, é medianamente bem. Você olhar um texto em inglês e conseguir traduzir pelo menos 60% ou 50%. Você olhar para o texto e entender, tá? E então, assim, vamos lá. O que eu indico? Inglês. Primeiramente, inglês. Ah, professor, mas eu quero ser professor de grego. Exatamente. Se você quer ser professor de grego, você tem que ler inglês. Medianamente bem. Entre 40% a 60% de inglês. Como é que você vai fazer isso? Eu não tenho a mínima ideia, brincadeira. Não, é só você estudar um pouquinho de inglês. Como é que você vai estudar? Você adquire material em inglês. Então, por exemplo, eu tenho o primeiro dicionário em inglês que eu comprei. O primeiro dicionário em inglês que eu comprei foi esse aqui, Henry Taylor. Meu amigo, melhor investimento que eu fiz na minha vida com relação a comprar material em inglês. Então, o que eu fiz? Eu comprei esse dicionário e como é que eu fazia para estudar o inglês? Eu não estudava o inglês assim, eu vou hoje sentar aqui e estudar inglês. Não, dane-se a língua inglesa. Se eu for parar para estudar inglês, eu estou lascado. Hoje eu tenho faculdade de língua inglesa, né? E não sou fluente. O que eu fazia? Eu pegava meu texto grego, abria o texto grego, pegava o texto em língua portuguesa, o dicionário de língua portuguesa, e começava a ler. O que eu fazia? Eu vinha no Taylor e abria o Henry Taylor na mesma palavra. Então eu abria a palavra logos. Eu via logos no dicionário em língua portuguesa e via logos no Henry Taylor em inglês. E aí eu começava a ver as entradas e as significâncias que ele dava para o grego, e eu percebi, eu falei, cara, esse dicionário aqui ele é muito mais completo do que a maioria dos dicionários de língua portuguesa. Henry Taylor é um dicionário tremendo. E eu tô falando que esse dicionário aqui eu já tenho há pelo menos 9 anos. Isso aqui é do começo, cara. É quando eu não tinha meia dúzia de material para pesquisar. Então foi assim que eu comecei a ler inglês. Aí depois apareceu para mim o Frederick Dunker. E aí eu fui adquirindo esses materiais mais parrudos. E aí, dessa forma. A mesma coisa, eu vou dizer para vocês que você tem que ter espanhol. Para nós que falamos português, espanhol é fácil. Adquira o máximo de material em espanhol que você puder ter, de dicionário, de léxico, de gramática, seja de grego clássico, grego koiné, e também francês. Eloy Ragon é francês. Grandes gramáticos são franceses. O pai da linguística era francês. Entendeu? Então, o cara que quer ser professor, ele tem que ter essas obras. Por exemplo, ó, esse dicionáriozão gigante ali atrás de mim, ó, esse dicionáriozão gigante aqui, ó, o maior livro que eu tenho na minha biblioteca é um dicionário de grego clássico francês, Anatola Bailey. Ele é o Liddell Scott francês. Entendeu? É o Liddell Scott francês. Entende? É o maior dicionário que eu tenho. Cara, e ele me ajuda muito. Ele é de grego clássico. Eu tenho o dicionário espanhol do Sopena. Entende? Anatola Bailey. Falam Bailey. É fácil, ó. Bailey. Não. Bailey. Caramba, tá ruim aqui.
Bailey. É só você colocar Lexic Greek, né? Ou Lexic Greek. Você vai encontrar um monte dele. É barato, cara. Ele não é caro. Ele é bom. Ele já é antigo e não é caro. Um outro tipo de dicionário que eu gosto muito, que é francês, é o dicionário do Acha-Sangue. Esse eu sei escrever. Acha-Sangue. Esse dicionário, eu gosto muito dele, porque ele trabalha assim, ó. Eu vou colocar o bichão aqui para vocês verem. Deixa eu achar ele. Deixa eu achar o Bailey aqui. Deixa eu achar o Anatola Bailey. Deixa eu achar aqui rapidão ele. Biblioteca, grego, dicionários de grego, Acha-Sangue. Tem que sair aqui. Tá. Acha. Deixa eu procurar aqui que vai demorar um pouquinho. Ele é um dicionário que... Ele é um dicionário que ele... Nenhum correspondente? Caramba. Acha-Sangue. Etymological, Prosodical, Frederick Dunker, Walter Bauer, Danny Mantey, Greek Lexicon, English, Antônio Freire, Daniel B. Wallace, gramática sintática, gramática grega em francês, Acha-Sangue, pequenos dicionários, noções, Lamp. Eu tô com tanto dicionário aqui, velho, que tá zica achar ele. Léxico, Chaldwick, Strong, não tá aqui. Deixa eu ver a Bailey, Antônio Freire, Lúcio, Acha-Sangue. Nossa, cara. Tá difícil achar esse Acha-Sangue, hein? Tem um léxico Acha-Sangue que ele é assim, ele é pelas entradas. Eu não tô achando o PDF. Eu sei que eu tenho esse PDF que eu baixei. O Crack. Gramática, sentença, dicionário bizantino, grego, francês. Crack. Aqui. El Mundo Helenístico, Grécia, dicionário de sentença latina e grega, Paulo Funari. Abeili, Germec, Crointo, Grécia, Paulo Funari, Grécia e Roma. Não apareceu. O Acha-Sangue é uma Internet Archive. La dissertação, história do Romano, Alexis. Veja que o cara ele é muito relacionado a isso aqui. Império Romano, La Corrupta, Remarquei, Historier, Ensaios, Réplique Finale, novo dicionário, Acha-Sangue, Alex Acha-Sangue. Vamos ver se tá aqui. Bichão tá grande, hein?
Caraca, esse aqui eu não tenho, não. Esse aqui, ele tá muito grande. Segunda parte. Aqui ele tá explicando como que funciona o léxico. Decomposição das palavras. Como é que ele... Isso aqui é praticamente uma gramática. Vamos jogar aqui lá pro meio dele. Aqui, ó. Vamos pegar aqui uma palavra com bastante entradas. Aqui. Por exemplo, ele pega e decompõe as palavras. Então, deixa eu ver. Esse dicionário tá um pouquinho diferente. Ele tá como se fosse um léxico analítico. Mas o que eu tenho do acha-sangue aqui é assim, ele coloca a palavra grega para você e ele vai dando todas as entradas daquela palavra para você. Então, por exemplo, se você procura a palavra cosmos, ele tem a raiz cosmo, e aí ele te joga cosmopolita, ele te joga cosmético, ele te joga a palavra cosmos, tudo que for relacionado a cosmos ele joga. Então, antropos, ele joga a palavra antropos, aí ele joga qualquer palavra que tenha a raiz de antrope. Se você procurar a palavra liu, por exemplo, ele te dá todas as palavras que são relacionadas com a raiz liu. Litos, mesma coisa, e assim vai seguindo. Então, eu já vou até baixar esse PDF aqui, cara. Não, esse aqui vale a pena, esse aqui vale a pena. Esse aqui vale a pena, cara. Não, oxi. Deixa eu diminuir aqui. Esse aqui tá brabão. Vamos ver se tem um PDF. PDF aqui, ó. Rapaz, esse aqui é dos brabão, vale a pena ter. Acabei de deixar um acha-sangue mais brabo do que eu tenho aqui. Que o que eu tenho aqui ele é bem pequenininho. Vou mostrar pra vocês. Eu tinha o PDF dele, cara. Eu tenho que achar esse PDF. Enquanto baixo o documento aqui. Aqui, ó. Ele é um dicionário pequeno, ó, mas tudo que você for procurar de entrada, olha só. Por exemplo, aqui, ó. Mega. Vamos colocar aqui. Mega. Onde está meu dedo? Ele vai dar um monte de entradinhas. Por quê? Tudo que tiver relacionado a mega, ele joga na mesma palavra. Então, ajuda muito na decomposição e no entendimento da língua grega. Então, é um dicionário de grego clássico que eu gosto muito. Eu assim, para mim é super relevante. Perfeito? Fora que, assim, um livro que eu indico para qualquer professor de grego. Esse eu indico para qualquer professor de grego. É esse aqui, ó. Curso de Linguística Geral. Cara, não tem como você querer ser um professor de grego e não conhecer esse livro aqui, ó, Curso de Linguística Geral, Fernando Soucy. Meu amigo, dá sim, ô Ricardão, é só mandar uma mensagem no zap para mim que eu te indico, tá? Deixa eu tirar uma água do joelho, fechou? Eu já volto já. Curso de Linguística Geral. Cara, esse livro aqui, qualquer pessoa que disser, eu sou professor de grego e não leu esse livro aqui, você pode ter certeza, assim, que ele vai ser deficiente em muita coisa. No processo de tradução, no processo de entendimento de uma língua. Beleza? Então, o curso de Linguística Geral, ele é um livro que, tipo, vale a pena você ter qualquer coisa relacionada à linguística. Por quê?
Quando você abre a gramática do Daniel B. Wallace, a primeira coisa que ele já começa citando é o quê? O curso de Linguística Geral, do Fernando Saussure. Então não tem como você ler a gramática do Daniel B. Wallace sem conhecer o Saussure. Não tem como. Não dá para mandar o link não, o Barbosa. É só mandar uma mensagem para mim no Zap ou você colocar Internet Archive e acha sangue. Beleza? Então, assim, não tem como, cara. O cara que vai ler a gramática do Daniel B. Wallace, por que muito crente se perde? Porque o cara vai ler a gramática do Daniel B. Wallace, pá, já vê lá citando, ele passa por cima de quem foi Fernando Saussure. E o que acontece? Olha que louco. Ele é a base da linguística moderna. Então, muito do que se fala sobre tradução hoje começou com ele. Isso faz parte da lexicografia moderna, beleza? Então, são essas questões. O professor de grego, ele tem que saber inglês medianamente bem, um pouco de francês, um pouco de espanhol. Se ele puder ter acesso a materiais em alemão, melhor ainda, porque isso abre o seu leque para buscar materiais e referenciar a sua pesquisa. Por exemplo, eu aqui, eu trabalho de pedreiro, estou trampando de pedreiro, sou professor de história, estou correndo atrás para tentar dar aula, atribuir aula, não estou conseguindo, não tá difícil, o estado está enrolado aqui, mas por hora, o que está acontecendo? Olha só que legal. Por hora, eu trampo de pedreiro, fazendo uns bicos de pedreiro, fazendo um vídeo aula, alguma coisa, por isso que eu peço doação aqui. Mas, quando eu vou expressar algo aqui no YouTube, eu faço minha pesquisa em quantos idiomas? Eu vou pesquisar no grego? Eu pesquiso no grego, mas é grego-português, grego-inglês, grego-francês, grego-espanhol. Né? Se eu tiver que pesquisar em grego-italiano, eu vou pesquisar, não tenho hábito, mas eu meto bronca também se tiver que fazer. A gente usa dicionário de língua portuguesa, italiano, português, usa o Google Tradutora, a gente dá um jeito, a gente faz esse corre, porque ele é extremamente importante. E qualquer coisinha que você puder adquirir sobre linguística ajuda muito. Por quê? A linguística, ela estuda a origem da língua. Por último passo, não por último passo, mas dentro ainda, estudar um pouco de latim. Nossa, mas professor, o senhor falou de ser professor de grego, eu não quero ser professor de latim. Exatamente. Não estou falando para você ser professor de latim. Mas o conhecimento da língua latina vai te ajudar a elucidar e compreender por que algumas palavras foram traduzidas para a língua portuguesa. Né? Por que se você pegar lá em monogenês vai estar filho único ou unigênito? Entendeu? Então, para o professor de grego, a sua área é grego, mas ele precisa ter outros conhecimentos que vão além da língua grega. A história da língua grega, a história dos gregos. Então, por exemplo, eu estou estudando muito sobre os romanos. Cara, tá abrindo minha visão de entendimento de como a língua grega se desenvolveu, do porquê. Então, o que acontece? O professor de grego, ele ensina a língua grega, mas ele tem que ter um conhecimento do desenvolvimento histórico da língua. Então, ele tem que ter conhecimento dos gregos e dos romanos. Entende? Não tem como, não tem choro. Não tem choro. Do grego ao latim, Maria Helena Pietro. Olha o que eu consegui hoje na feira. Grécia e Roma, Paulo Funari. Vida pública e vida privada, cultura e pensamento, e mitologia, amor e sexualidade. Já fazia um tempo que eu queria esse livro. E olha o que eu consegui hoje. Eu achei muito bom. Fiquei muito feliz. E pronto. Fora que. E é fiado, hein? Peguei fiado. Vou ter que pagar semana que vem. Então, quem quiser me ajudar, só fazer uma doação de 5 aí, que já vai ser uma vantagem tremenda para nós aqui, hein? Quem puder dar esse apoio aí, agradeço desde já. Vamos ver aqui se já caiu alguma moedinha. Vamos ver quem que ajudou com alguma coisinha aqui. Que é o dinheiro. Não, ninguém ajudou com nada. Tá difícil tirar o escorpião do bolso do pessoal hoje, né? Então seria isso daí. Então, esse foi o caminho que eu segui como professor de língua grega. Mas, assim, essencial, adquirir material de grego, que você conseguir, tiver acesso. Inglês, o que você puder ler de inglês e adquirir de material em inglês.
salva a pele, tá? Inglês. E quanto mais conhecimento de outras línguas e de história da língua, ajuda muito. Assim, história dos gregos, dos romanos. Cara, às vezes um amigo meu vem fazer umas perguntas para mim e ele fala assim, Adolfo, o que você acha sobre os romanos? Cara, tem coisa que eu não li. Literalmente, tem coisa que eu não li, velho. Não li, sabe? Então, eu necessito, tem muita coisa que eu necessito, porque a gente tá no início dos estudos, né? E assim vai. Caramba, eu tava baixando o PDF, o que aconteceu aqui? Não, não tá aqui. Depois eu vou ter que achar o PDF que eu li aqui. Histórico. Aqui. Acabei fechando e vou abrir de novo aqui. Tá? Essencialmente. Então, dessa forma, eu faço meus estudos. Vamos lá, vamos responder aqui. Ô, Ricardo, hoje você tá tomando a live, hein, bichão? Mas vamos lá, sem problema. O Leidson chegou. É assim, Ricardão. Não, esquenta a cabeça não. Só mandar 20 euros aí, tá tudo resolvido aí. Manda 20 euros. Vou mostrar para você os livros que estão aqui em cima da minha mesa. Montesquieu, Considerações sobre as causas da grandeza dos romanos. Acabei de gravar um vídeo. Não, esse aqui não. Esse aqui é Conselho da Escola Sabatina. E tô com um livro do quê? Guglielmo Ferreiro, A Ruína da Civilização Antiga. Isso aqui é em francês. Como é que eu mantenho aquilo que eu aprendi, as línguas que eu vou aprendendo? Eu vou estudando elas, vou lendo algo. Por exemplo, eu terminei de ler o Novo Testamento em grego. Então, terminei de ler o Apocalipse. O que eu fiz agora? Eu comecei a ler o Apocalipse em inglês. Pego minha King James em inglês e dou uma lida. Simplesmente, vou ler isso aqui. Aí eu já comecei a ler o livro de Daniel em inglês. Entende? Então, eu vou fazendo esse corre. Eu vou fazendo que uma hora eu pego um livro e leio em francês. Outra hora eu faço uma leitura em inglês. E assim eu vou melhorando. Porque hoje eu tenho a obrigação, por exemplo, no caso, eu tenho a obrigação de saber inglês. Por quê? Porque eu sou formado em português e inglês. Então, deixa de ser algo para mim que é simples assim, eu sei mais ou menos. Não, eu tenho que melhorar no meu inglês. É obrigatório. Eu tenho que me obrigar a falar inglês daqui a um ano, por exemplo. Porque se eu vou dar aula disso aí. Entendeu? Romeu Barbosa aí, ó. É isso aí, ó. Luiz Prado, tem muita obra em alemão. E tem, cara. E tem. Pra vocês terem noção, tem muita obra. Aí sim, ó. Valeu o apoio aí, companheiro. Ó. Já chegou cincão do Barbosa. Valeu, ó. Já pagou o Paulo Funari. Valeu. E o negócio tá feio pro meu lado aqui, cara, porque a embreagem da moto, cara, fizeram a parte de cima do motor, o cara mexendo na parte de baixo, e a embreagem não tá passando de 60 por hora. Acelera a moto, não passa de 60 por hora. E eu tento regular e não vai. A moto não desenvolve. Por quê? Porque a embreagem tá zoada. Mas é isso aí. Fechou. Não, mas você não vai embora, não. Deixa os 20 euros aí, bichão. Põe os 20 euros na conta. Vai lá. Manda um superchat aí de 20 euros pra nós. Eu sei que você tem, bicho. O cara pagou 200 conto no bichão aqui, no Valdir Carvalho, então manda pra nós 20 euros aí, bichão. Tá em Portugal, tá nas favelas da Europa. Manda 20 euros pra nós. Olha que eu podia pedir 50, hein? Não pedi de maldade. Eu tô sendo bonzinho. O cara já mandou 6, manda mais 20. Já fecha a live aí. Beleza? Mandei umas doações 2 dias atrás. Opa, verdade. É verdade. Porra, Barbosa, é você mesmo, cara. Desculpa aí, bicho. Foi você que mandou isso aqui, cara. Não, valeu, verdade. Ricardo Barbosa. Isso mesmo. Nem tinha visto. Valeu mesmo. Não, já mandou os euros já. Não, fechou. Vai lá, companheiro. Vai lá. Não, vai lá. Vai em paz. Verdade, ó. Olhando o extrato aqui, verdade, ó. Vamos olhar aqui.
Não, verdade, você mandou. Não, você mandou dia 1º de março e ontem. Não, verdade, verdade. E ainda mandou dia 29 de fevereiro umas moedinhas. Não, valeu. Verdade, verdade. Então, é isso aí. Ah, e aí eu tava esquecendo, né? Nós temos a gramática do Ateropterson, William de Mouse. Só que aí o cara tem que saber inglês. Então, por isso que eu disse, estude o inglês, estude o francês para ter acesso a essas obras. Então, por exemplo, as duas gramáticas vermelhas ali que eu tenho, que é 1.500 páginas cada uma é Arthur Robson e a outra é Moulton Milligan. São duas gramáticas de 1.500 páginas falando sobre o estudo da língua grega. Então, assim, se o cara não lê inglês, como é que eu vou apresentar uma obra dessa? Como é que eu vou apresentar uma obra dessa? Então, não, é eu que agradeço as doações, irmãozão. É eu que agradeço o apoio aí. Então, quando eu falo para vocês, estudem. O cara quer ser professor de grego, ele tem que ter muito conhecimento do grego, sim, tem que ter o conhecimento do grego, mas ele também tem que ter conhecimento do inglês, do francês e do espanhol para ter acesso a mais materiais. Porque tem muita coisa boa que não está em língua portuguesa. Quantos países no mundo falam português? 8. Qual é o país mais importante que fala português? Brasil. O resto, meu amigo, é um ovo. Ou é irrelevante academicamente. Falando. Quem fala português no mundo é brasileiro. É brasileiro. É brasileiro. Ah, mas tem o português de Portugal. Não, português são 10 milhões de habitantes que você tem em Portugal inteiro. 10 milhões de habitantes São Paulo tem. Você juntar 10 cidades do Brasil com 1 milhão de habitantes, já deu o tanto de português que tem no mundo. Aí ainda sobra mais 200 milhões de brasileiros falando português. Então quem fala português no mundo é o brasileiro. É o brasileiro. É o que torna... Aí, ó, pronto, o Leidson já mandou R$2. Aí, o Leidson já mandou R$2. Valeu, Leidson. Então, o que acontece? Você tem muita coisa que é produzida em inglês, francês e por aí vai. E a gente tem que ter acesso a essas obras, baixando o arquivo. Novo dicionário do Fuxa-Sangue, 1894. É isso aí, ó. Tá? Então, essencialmente é isso. Sem choro, nem vela. E isso eu tô falando para quem quer se tornar professor de grego bíblico, por exemplo. Porque não adianta nada. Ai, eu sou professor de grego. Aí você vai ver o cara, qual que é a gramática base dele? Ele usa as gramáticas em língua portuguesa. Aí você fala, tá, e a Terops? O cara fala, nunca ouvi falar. Mas e o multimíriga? Não, nunca ouvi falar. Como é que você vai falar de exegese? Fora que tem muita coisa, por exemplo, aqui, eu tenho uns 2 interlineares que são grego e inglês, que é o Alfred Marshall e o interlinear de George Rick Barry, né? Você vai estudar sobre os grandes especialistas de grego, como Westcott and Hort, o próprio Daniel B. Wallace, tem obras, artigos que não foi traduzido. E nem vai ser. Porque quem precisa saber, aprende inglês. Sem choro, nem vela. Sem choro, nem vela. Jedi, já tentou dar aulas em faculdades físicas? Não, porque para você tentar dar aula em faculdade, você tem que praticamente ter um mestrado ou um doutorado. E eu não estou a fim de fazer um mestrado ou um doutorado. Na minha situação financeira, não vale a pena eu fazer um mestrado e um doutorado. Ah, não, mas você tem que fazer para dar aula. Não, eu não tenho intenção de dar aula em faculdade. Eu dou aula em seminário. Mas faculdade, não. Até gostaria de ter oportunidade, mas assim, com pós-graduação eu já posso. Só que é muito difícil chamar, porque existe muita gente com mestrado e doutorado. Por exemplo, eu estava fazendo as contas aqui, foi numa live mesmo aqui no canal, eu joguei lá no Le Pirata Barbarral, eu joguei essa live lá, que foi o seguinte, eu fiz as contas, quantas pessoas com doutorado tem no Brasil? Ó, pessoas, eu vou pegar aqui, ó, quantos PhDs tem no Brasil? PhD é doutor, tá? Tem no Brasil. Quantos formados PhD existem no Brasil? Vamos lá. O Brasil tem pós-graduação, papapá. Quantos doutores tem no Brasil?
Temos 41, aqui tem de doutorado. Não tem só isso de doutor, não. Eu tinha visto tinha 400 mil pessoas com doutorado. 400 mil. 400 mil doutores dividido por 5 mil instituições são 5 mil. São 5 mil pessoas com doutorado concorrendo a uma vaga para dar aula numa universidade. Entendeu? É que agora não tá aparecendo. Ó, tem um artigo aqui. Vamos pegar aqui, ó. Negar. Brasil forma mestres e doutores para o desemprego. Isso é verdade. Ó, em 2015, 90%. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar o artigo aqui. De 714 para 2.147. Deixa eu ver. Ó, o número total de brasileiros com doutorado passou de 168 mil para 229 mil. Crescimento. Ó, isso aqui é uma estatística de 2017, tá? Então aqui, ó, nessa época já tem 230 mil doutores. Vamos pôr aqui 230 mil doutores. Quantas universidades tem no Brasil? Quantas universidades tem no Brasil? Tem 2.600 universidades. Então vamos fazer a conta. Vamos fazer a conta aqui. Vamos pôr 230 mil. Só fazer a conta na calculadora, ó. 230, 1, 2, 3, dividido por 2.600. Eu tenho 88 doutores para 88 doutores para uma vaga. Entendeu? Eu te pergunto, olha a concorrência que tá. Então não compensa fazer doutorado no Brasil. Isso eu tô falando doutorado. Doutorado. Entendeu? Doutorado. Então, é mais hoje assim para tipo, eu sou mestre, eu sou doutor. Vale a pena, assim, se você quiser. Mas para mim, que eu preciso fazer para ganhar dinheiro, não compensa. O dinheiro que eu vou investir no mestrado, no doutorado, eu abro uma barbearia. Abro uma mecânica. Nossa, cara, o que falta de mecânico de moto? Bom. Abro uma borracharia. Compensa muito, né? E por aí vai. Jedi, o plagiador Jedi, Adolfo tal, pós-graduação já dá. Tem que ter quem indique. Dou aula em uma faculdade de pedagogia aqui, final de semana. 2 dias, pego R$600. Um bico bacana. Aí, ó, tá bom. Fora o emprego fixo. Depois caiu o número de bolsas foram cortadas por Bolsonaro. Meu primo parou o doutorado em bibliotecário, algo assim. Mas não compensa, cara. Eu já vi cara com doutorado em língua semítica trabalhar de assistente de pintor. Tá? É isso. E não é uma questão do Bolsonaro, não, cara. É porque você tem muita gente formada. Você tem doutor que tá parado. Você tem doutor entrando, tendo que... O cara faz um doutorado para dar aula em ensino médio. Eu olho e falo, maluco, se eu tiver um doutorado, eu não piso numa sala de ensino médio, mas nem que você me pague. Eu vou fazer palestra, vou fazer curso, vou fazer um monte de coisa. Mas pisar na sala de aula para aguentar adolescente... Speed Motos, leva a tua moto no Speed Motos em Taubaté. Cara, mas o foda é que assim, se eu levar, como é que eu faço pra buscar depois? Como é que eu faço pra voltar? É muito dinheiro, né? Eu já levei aqui no mecânico aqui, cara, mas falar pra você, cara, é que também a moto tá velha, só que assim, judiou um pouquinho, cara. Ficou 9 dias, depois ficou mais 3 dias e eu tenho que usar a moto pra trabalhar. Eu falei, cara, tá quebrando minhas pernas, né? Mas eu vou levar no outro mecânico, possivelmente. A ideia é levar no outro mecânico, porque é só trocar a embreagem agora. Agora, pelo que eu percebi, pelo que eu tô pesquisando, é a embreagem mesmo. Eu tenho que fazer o corre de embreagem. Maria, que hora vai ser o culto hoje? 7 horas? Tá. Então temos mais 27 minutos. Então é isso. Não é que não arrumaram totalmente. É assim. Arrumaram o motor. Parte de cima. O cara mexeu na parte de baixo. Só que qual que tá sendo o que me deixou irritado? Eu fui andar na moto, a embreagem desregulada. Beleza, eu aprendi a regular a embreagem agora. Então eu tô regulando a embreagem. O problema é que a embreagem já tá bem velha, 60 por hora. Só que o problema é que o cara abriu o motor de baixo, ele viu que a embreagem tá velha. Era só ele ter ligado pra mim e falar assim, Adolfo, vai ficar R$250 pra trocar a embreagem. Já tô com o motor aberto, vai precisar de R$250 pra mim. Eu ia mandar o cara montar a embreagem e pedir dinheiro pra vocês. Entendeu? Aí ele falou, não, ele montou,
montou, tentou regular a embreagem, não conseguiu, porque o disco, o disco de platina dela não tá, já tava liso. Sem problema, eu olhei pra ele e falei, cara, era só ter trocado, que eu pagava. Aí o cara fez o quê? Eu paguei as peças que ele trocou, que ele montou e desmontou o motor, né? As peças que ele trocou um rolimã lá que estragou, um rolamento, e trocou esse disco platinado. Só que a Bis, ela tem duas embreagens. E uma embreagem já foi pro pau. Então ele trocou um disco, mas a outra embreagem já foi pro pau também. Então a moto, ela engata no máximo acelerando 60 por hora. Só que imagina o gasto de gasolina que eu tenho. Nem consegui pegar a Dutra, cara. Peguei a Dutra hoje, tive que vir entrando no acostamento, deixando o caminhão passar, carro passar, pegar e deixar os carros não passar, porque para uma moto que é para pegar 100 por hora, né? Então, é isso aí, entendeu? Fechou? Tá? Então é isso aí. Então o cara já tinha. Se ele tivesse feito isso quando eu levei ela 3 dias na terça-feira, tivesse colocado a embreagem na quarta-feira, uma embreagem nova, eu tava com a moto nova, só correndo atrás de dinheiro para pagar o cara. Né? Na verdade, eu trabalhei a semana toda, então eu já teria pago ali sexta-feira e tava com a moto resolvida, mas o cara abriu, né? Como eu falei para ele que tava numa situação financeira um pouco complicada, ele só montou a moto de novo. O mecânico não faz isso. Ele tem que ligar e falar, mano, te vira para arrumar mais 200 conto para comprar embreagem nova. Mecânico bom faz isso. Todo mecânico faz isso. Não é nem, tá sacaneando, não, cara, eu sei, eu rodei 11 mil quilômetros com embreagem, eu vou reclamar o quê? Né? Mas tá bom. Fazer o quê? Aí eu já liguei, mandei mensagem para um outro mecânico aqui e perguntei para ele, ó, quanto tempo ele leva para arrumar e quanto que sai, mais ou menos. Eu já falei, porque é embreagem, acertei que é embreagem. O motor tá beleza, tá tudo bonitinho. Então tá osso. Mestrado e doutorado compensa para quem já é professor concursado, porque aumenta muito o salário. Tem colegas aqui que estão ganhando mais de 11 mil por mês como professor. Aí sim, aí vale a pena. Né? Uma professora de história no fundamental maior ganhando aqui 12 mil por 40 horas. Eu vou me embora pro Maranhão, cara. Eu vou me embora pro Maranhão. Exatamente, ô Jedi. Cara, fui professor em São Paulo por 10 anos. Pedi exoneração, pois ganhava mal e sofria muito. Exatamente, cara. O cara vai fazer um doutorado, um mestrado e não tem o retorno, cara. Não vale a pena. Eu mesmo já tô zoando. Os caras lá falam, ó. Os outros mandavam eu estudar, eu tô com 3 faculdades aqui jogando telha pra cima. Sexta-feira eu passei o dia todo jogando telha pra cima. Eu preciso de faculdade pra fazer isso? Não preciso. Só dei dinheiro pra faculdade, cara. Só dei dinheiro pra faculdade. Fazer isso que eu tô fazendo pra vocês, cara. Se eu tivesse investido o dinheiro que eu investi na faculdade, aberto uma barbearia, aberto uma borracharia, ou ter investido em mais livro, eu acho que eu teria economizado muito mais coisa. Né? Entendeu? Então é isso. Fechou? Então eu acho, na minha opinião, hoje, assim, se eu fosse fazer um mestrado, um doutorado, é assim. Se eu tivesse ganhando com membros do canal, vamos lá, somando membros do canal e mais AdSense, tipo assim, AdSense e mais a membresia, só de membro do canal eu teria que ganhar pelo menos uns 4 mil reais. Para eu pensar assim, não, vou comprar minha casa, vou fazer isso e ainda vou fazer um mestrado e um doutorado. Pelo menos 4 mil reais. Pergunta, a R$ 2,99 por mês, que eu peço aqui na membresia básica, quantos caras eu precisaria? 1.000 para ganhar 3 mil. Então eu precisaria de pelo menos uns 2 mil membros, ou precisaria de pelo menos R$100, 99 cada membro, 10 membros, R$1.000, 50 membros aí, de R$99. Teria que ter 50 membros para ganhar isso aí, entendeu? E aí, é isso. Aí, ó. Mas também qualquer livro que você for comprar, o livro é R$10 e o frete é 200. Né? Aí, ó. O Leite já vai fazer mestrado. É isso aí, entendeu? Mas para mim aqui não compensa. Tô pensando seriamente em abrir uma barbearia, fazer o curso, pagar o pessoal que eu peguei o dinheiro emprestado. Né? Pagar o pessoal que eu peguei dinheiro emprestado. Tanto que para feira hoje eu tive que pegar umas moedas emprestadas. Pra correr atrás, velho. Pra correr atrás do negócio. Porque, falar pra vocês, é cabuloso o bagulho. É cabuloso. Entendeu? Então, e a vizinha tá dando prejuízo não, né? Tá dando gasto. Tanto que eu falei pra Maria, eu vou começar a fazer um corre.
Ô, o Leidson mandou R$2 mesmo, hein? Valeu, Leidson. Valeu, hein? Esses R$2 com esse 0 a mais aqui, tá bom. Já me ajudou bastante. Jedi, Adolfo, se tivesse feito mecânica de moto, ganhava mais. Ganhava, cara. E eu tô vendo, não é tão difícil mexer com moto. Não é, cara, o que você só tem que ter? Espaço e ferramenta. Você tendo espaço e ferramenta, você desmontou, montou, e um computador para ver, os caras montando, né? Porque a Bis, bicho, olha, cara, Bis é terror para mecânico. Por que terror? Ela é uma moto fácil, ela é difícil de quebrar, mas tudo que você for fazer, você tem que desmontar ela inteira, descarregar ela inteira, desmontar ela inteira para trocar um parafuso. O eixo da minha moto, que segura o motor, ele tava com uma porca 13. O cara me colocou uma porca 14. O que aconteceu? O motor ficou solto. Para eu apertar esse parafuso, eu tenho que soltar o lado esquerdo, colocar a chave para apertar. Para apertar um parafuso, uma porca, eu preciso desmontar um lado da moto. Não é muita coisa, são 3, eu tenho que desmontar 3 parafusos, tirar a coisa que protege a relação, para colocar uma chave e apertar o negócio. Entendeu? Então, Bis é o terror, cara, é o terror. Pintura idem. Eu deixa eu falar pra você. Então, mas eu tô quase pensando nisso. Não mecânico, mas barbeiro, cara. Porque mecânico é isso aqui, cara. Ó as unhas pretas. Cara, não. Chega de serviço assim, cara. Chega. Fazer um serviço mais limpo, né? Jogar telha. Pedreiro é um serviço muito sujo. Então, é isso. E fora que assim, mecânico é muita dor de cabeça. Porque igual o cara fez o motor de cima da moto, a moto começou a fazer barulho. O cara, ele foi parceiro meu, falou, não, vou abrir o motor de baixo para você, para ver, não cobrou nada, só me cobrou as peças, que é mais do que justo, cobrou as peças, então ele já tomou prejuízo. Aí, a relação, que era, a relação não, a embreagem, que era para ele ter chegado e falado para mim, Adolfo, a embreagem foi pro pau? Não, Adolfo, seu disco tá ruim. Ué, eu falei, era só ter trocado, eu pagava, ué. Não, o cara simplesmente colocou o disco ruim, teve que colocar. Aí trocou só o disco, mas tem a primeira relação da primeira embreagem da moto, tá assim, eu tô andando a 60 por hora. Aí, ó, Gabriel Ferreira, valeu, Ferreira. Tamo junto, irmão. Valeuzão, ó. Ó, disso que é isso aí, ó. Muito obrigado, ó. Pessoal, ajudando nas lives. É por isso que eu vou continuar fazendo live aqui. Essa semana eu vou tentar fazer mais lives. É que, cara, semana passada foi foda. Ficar 3 dias sem a moto. Quebrou eu, acordando 5 horas da manhã, chegando quase 7 horas da noite. Tava me quebrando as pernas. Não. Essa semana eu vou rodar com a moto desse jeito. Segunda-feira eu levo. Na outra segunda-feira. Porque eu preciso terminar o serviço lá com um amigo meu. E por aí vai. Sou concursado como pedagogo. 1º ao 5º ano fundamental. Mas meu secretário de educação aqui não me deixa lá, não. Me coloca em escola fundamental maior com ciências e história. É isso aí, Leidson. Porque aqui em São Paulo tá assim, Leidson. O bagulho tá assim, ó. Deixa eu explicar pra você. Você vai na escola pública, eles vão dizer pra você que tá faltando professor. Falta professor. Aí chega aqui fora, eu tô nos grupos de professores, todos professores desempregados. Aí você fala, mas por que você tem professor desempregado no estado de São Paulo e você tem escola faltando professor? Aí você vai pra atribuição de aula. Você tenta atribuir aula, ninguém te dá retorno. Entendeu? Então, tá muito complicado ser professor no estado de São Paulo. A atribuição sempre foi enrolada aqui, pelo que os professores comentam. Porém, o negócio tá complicado. Vamos comemorar o 3º chat? É isso aí. Entendeu? Faz iFood, pô. Cara, eu tava vendo. É que a minha moto, ela tá com imposto atrasado desde 2016, velho. Entendeu? Então não dá pra ficar rodando aí muito, não. Dá pra ir trampar, voltar, fazer o corre de ir pra igreja, voltar. É pra isso que eu uso minha moto. Mas eu já pensei nisso. Mas é aí que o concurso é que enrolou tudo, Jedi. O concurso é que enrolou tudo. Então, assim, mas tem o Uber, Moto Uber, cara, agora. Então, eu pensei nisso. Só que para isso eu teria que comprar uma moto mais forte para poder carregar. Imagina carregar um gordinho. Aí ela tá lascado, né? Teve o concurso, mas esse concurso foi enrolado. A atribuição esse ano, Jedi, ela misturou o concurso com tempo de carreira, então o bagulho ficou muito doido. Ficou doido demais. Ó,
Fiz pós-graduação com esse cara, que hoje é secretário de educação, e o cara é fera em matemática, muito antigo, muito amigo meu, me conhece. O Fleitson tem quem indica, né? O Fleitson tem quem indica, por isso que tá de boa aí. Por isso tá de boa. Tem escola aqui em São Paulo, que os caras fazem o seguinte, ó o jogo, ó a jogada. Ó a jogada. A escola tá faltando professor, eles não atribuem a aula pro professor que é concursado, né, que fez o concurso, que tá lá pelo site do CID. Eles não fazem isso. Para quê? Para chamar o professor que tem contrato aberto como professor eventual. E aí o que acontece? Tem a atribuição, tem a aula, mas eu não consigo pegar. Por quê? Porque eles estão dando prioridade para o professor velho. É uma jogada para eles manterem quem eles querem. É correto? Não é correto. Mas fazer o quê, né? Não, eu vou virar governador do estado de São Paulo, bicho. Eu vou virar governador do estado de São Paulo. Entendeu? Eu vou virar governador dessa bagaça, velho. Porque não tem como, cara. Os professores tudo louco querendo matar o Tarcísio e o Feder, que é o ministro da educação dele. Tudo doido, cara. E com razão. E com razão. Né? Mas é isso aí. Né? Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Mas estudo de grego é isso aí, cara. E olha que eu nem precisei fazer faculdade. Tudo que eu faço na minha vida eu não precisei de faculdade, cara. Grego, ser professor de grego, ser pedreiro, não precisei de faculdade, cara. Tudo foi aprendendo na raça. E aí, aquilo que eu fiz faculdade não me dá retorno. Né? Cara, mas particularmente eu gostei dar aula no ensino fundamental, cara, de sexto ao nono ano. Cara, é da hora. Mas eu sempre quis dar aula no ensino médio também. Eu achei que eu conseguia atribuir pelo menos 20 aulas, cara, eu não consegui. Mas aí as atribuições voltam amanhã. As atribuições voltam amanhã e aí eu vou fazer o corre, cara. Vou fazer o corre. E agradeço aí aos que mandaram superchat, aos que mandaram alguma coisinha via Pix. Tá? Muito obrigado mesmo, que isso aí salva a minha pele. Já a gasolina da semana. Já é a gasolininha da semana. Beleza? Bom, gente, a aula bateu 1 hora de live. Temos aí 14 minutos. Então é isso aí. Comecei no ensino médio, fiquei 9 anos com química e história. Mas hoje estou no fundamental maior e estou gostando. Mas dar aula para adulto é mais fácil, né, pra gente mais velho. O que você acha do nome Yahu ou Yah? É o verdadeiro nome no hebraico de Deus? Não. Yah é só uma contração do termo Yahvé, ok? Agora, o Yahu, ele aparece no final dos nomes. Então, por exemplo, Eliahu, né, que é Elias, né, Eliahu. Ele aparece no final dos nomes. Agora tem uns doidos aí que tenta jogar o Yahu no começo. Aí vai dizer que o nome de Jesus é Yahusha. Não, cara, só um idiota vai dizer um troço desse. Por quê? No hebraico, você não tem esse encontro de AU. A não ser que seja no final da palavra, não no começo dela. Só que o cara não sabe nada de hebraico, aí ele joga o Yahu no começo. E aí ele acha que todo mundo tá errado porque ele... Não, é que ele não sabe hebraico, ele não sabe língua portuguesa. Ele não sabe ler hebraico. Então o cara não sabe ler hebraico e começa a falar um monte de besteira na internet. Entendeu? E aí ele pega lá, ó, a prova que todo mundo foi refutado. Ele pega lá uma inscrição do nome de Isaías e tá Yahweh no final. Mas tá no final, não tá no começo. Tá no final, não tá no começo. Ele defende que esteja no começo. Então você vê como que o cara é imbecil. É um analfabeto funcional. Então é isso. Agora, Iá é uma contração do termo Yahvé. Parece ter um salmo que traz Iá. Né? Traz Iá. Então é isso. Mas não é um nome verdadeiro. Ele é uma contração do tetragrama. Isso. Né? Fechou? Explicado, desenhado, né? Desenhado. Já tem alguns vídeos meus que eu falo sobre isso, né? Que eu explico sobre isso. O nome da playlist é Deus e seus nomes verdadeiros. Tá lá a playlist. Fechou? Então pode ir lá dar uma olhada. E é isso aí, tá? Então, né, seria isso. Fechou? Os Jedi's vão falando boa noite.
Netan Yahu. Aí, tá vendo? Yahoo tá no final. E ele não é encontro de vogal, né? Não é encontro de vogal. Ele tem o re, né? Agora o cara quer colocar o nome de Deus no começo, assim, falar que Yahoo tá no começo, né? Yahoo, né? Não é nem Yahoo, é Yahoo. E você não tem esses encontros no começo, mas tudo bem. Fazer o quê? Né? É bem complicado. O que dá você colocar um analfabeto funcional? É aquilo que o Olavo de Carvalho falava, né? O problema do Brasil não é o comunismo, o problema do Brasil é o analfabetismo funcional. Esse é o problema do Brasil. E aí você pega um monte de gente que é analfabeto aí, começa a querer falar de Bíblia e começa a falar essas besteiras. E eu sou obrigado a concordar. O cara tá falando besteira não porque ele seja um herege, é porque ele é um analfabeto, ele não sabe o que ele tá lendo. Você olha o cara lendo a Bíblia de estudo, interpretando completamente errado o que diz a nota de rodapé, porque ele não leu a introdução da Bíblia. Ou porque é um imbecil o suficiente, né? No caso do Romeu do Feiro, né? Um imbecil completo. O cara foi ler a Bíblia de Jerusalém e entendeu completamente errado o que a Bíblia estava dizendo na nota de rodapé. Entendeu? Então é complicadíssimo. É complicadíssimo. Então, analfabetismo funcional é complicado. É igual o cara lá, é o Danal! Solta o cabo, Danal! Solta o cabo, Danal! Danal soltou o cabo, minha gente. Vocês têm que ser igual o Danal. Solta o cabo. Danal é um navio, né? Solta o cabo, Danal. Toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Solta o cabo, Danal! Entendeu? É analfabetismo, velho. O cara não sabe o que significa mal. Entendeu? Você pega lá o eunuco de Faraó, né? Na umidade, né? José estava no Egito, mas ele não estava só. Foi para casa de Potifar, o eunuco de Faraó. Eunuco de Faraó. Eunuco de Faraó. Foi pra casa de Potifar, o eunuco de Faraó. Ó. Canta comigo, igreja. Vai lá, canta comigo. Vocês quatro, ó. José estava no Egito, mas ele não estava só. Foi pra casa de Potifar. Canta comigo, igreja. Vai, canta, bem alto, pra todo mundo ouvir. O eunuco de Faraó. Vai, vamos lá, gente, vamos lá. Eunuco de Faraó. Eunuco de Faraó. Foi pra casa de Potifar. O eunuco de Faraó. Mano, até hoje eu fico indignado com o meu vídeo mais visto 6. Ó, veja só. Veja só, meu amigo. Meu canal, trocentos vídeos de grego, hebraico, tradução bíblica, educação, isso e aquilo. Qual que é o vídeo mais visto do canal? O eunuco de Faraó. 110 mil visualizações, cara. 110 mil. Não tô reclamando, mas olha o que tá dando visualização no meu canal, cara. Olha o vídeo que bombou. O vídeo deu 60 mil visualizações em 2 meses. As outras 50 mil visualizações foi ao longo dos 4 anos. Fora os outros 2 vídeos que eu gravei sobre o eunuco de Faraó também. Já que tá dando visualização, mas vai, né? Tá precisando de uma visuzinha também. A música do jumento, eu não conheço a música do jumento, Jedi. Eu não conheço a música do jumento. Eu vou dar uma olhada. Jumenta de Balaão, o nome da música? Não, tem umas de pentecostal que eu gosto pra caramba. Tem uma assim, ó. Eu quero fogo, eu quero fogo. Eu quero fogo no meio do povo. Eu quero fogo, eu quero fogo. Eu quero fogo no meio do povo. Eu quero fogo, eu quero fogo. Eu quero fogo no meio do povo. E comida de bicho? Rapaz, vai ser comida de bicho. Vai ser comida de bicho.
vai ser comida de bicho. Ah, comida de bicho. E o pastor olhando pras irmãs, vai ser comida de bicho, vai ser comida de bicho, vai ser comida de bicho. Peraí. E se não fizer o Pix aqui? Vai ser comida de bicho, vai ser comida de bicho, vai ser comida de bicho. Ó, hoje eu tô afinado, hein? Hoje eu tô afinado. Pera aí, deixa eu ver uma música séria aqui. Desde quando eu era criança, ouvir falar de um Deus que abriu o mar vermelho, lutava pelos seus contra feras e gigantes, reinos e nações, e eu me encantava cantando suas canções. Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir. Preferi seguir meus rumos. Tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho não conseguia mais andar. Então senti a sua presença, convidando-me a voltar. Senhor, quero me entregar. Nos teus caminhos quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. Aí, ó, Marcelino Pão e Vinho chegou aí, ó. Salve Marcelino Pão e Vinho. Rapaz, há quanto tempo, hein, meu amigo? Tá com quantos inscritos já, Marcelino? Tá com quantos inscritos já? Já bateu lá os milão ou nem? Era pra ter batido 1.000 inscritos já. Já era pra ter batido os 1.000 inscritos. Faz que nem Romilson. Marca a vinda do Messias e vai bombar. Aí, ó, 235. Já era. Cara, é assim, Jedi. O pessoal... Mas assim, o problema não é que o Romilson ele marca a data. Se você prestar atenção, ele sempre faz as lives num sentido de urgência. Os vídeos dele... Não, o Jedi GD é o Jedi parceiro nosso. Esse Jedi é um Jedi novo. Ele é um Padawan. O Jedi mesmo, o Jedi da live aqui, ele já é ele se tornou um Lord Sith, né? Isso aí, ó o Carnaúba, ó, ao quê? Lord Sith. Padawan, é gíria. Eric Paixão, eu sou original, ó. Lord Sith, né? O Palpatine. Esse Jedi que acabou de falar é o Palpatine. Esse outro não tem originalidade de formular o próprio nome. Mas os caras racha. Vamos ver. É isso aí. Então, muito obrigado a todos aí que fizeram suas doações, que me deram apoio, que ficaram ouvindo aí o Nuco de Faraó. Cara, o que vocês gostam de ouvir o Nuco de Faraó, hein, mano? Não, eu queria entender, velho. Eu queria entender por que vocês gostam tanto, né? Vamos lá, Paulo Silva. Cara, isso aí. Ó, vai ser bloqueado, hein, Jedizinho? Aí, ó, eu falei, cara, o cara vai cutucar o Jedi, mano. O Lord Palpatine louco pra cortar a cabeça do Jedi. O cara me fala um troço desse. Porque a ACF não coloca a tradução ao inferno no lugar de sepultura ou mundo dos mortos, só quando convém. Quando uma pessoa boa vai buscar a sepultura, a outra vai para o inferno. É assim, bichão. Tem um vídeo meu que eu explico sobre isso, tá, Paulo? Tem um vídeo meu que eu explico mais detalhadamente. Já tô finalizando a live aqui, mas eu explico o porquê, tá? E gerou essa confusão. Tomou um minuto para aprender a ter respeito. Respeito é pra quem tem, né? Respeito é pra quem tem. Obrigado a todos que deram apoio aí financeiro. Quem puder estar ajudando aí ao longo da semana também agradeço muito, tá? Muito obrigado mesmo. Vocês não estão ligados, vocês não têm ideia o tanto que vocês estão me ajudando. Deus abençoe vocês e até a próxima live. Respeito é